Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder colaborar, de poder estar falando com vocês. Eu tenho uma história que eu comecei nas grandes escolas, como Unilever, Natura, Bombril. Grandes. E depois, para poder me alavancar na carreira, né, crescer profissionalmente, eu fui para empresas grandes, mas não tão grandes, como Giovanna Baby, Paiô. Interessantes também. Sim, Igualmente IASES relevantes, da né? educação, Sim, boa. Minâncora da parte farmacêutica. E os últimos 15 anos eu passei pelas 3 unidades da Mazaferro, em 3 momentos diferentes. Quer dizer, eu sou um profissional que foi contratado 3 vezes pela mesma empresa para refazer a empresa em 3 momentos diferentes. Que bacana. Passei na época da Polímeros. E isso, foi lá no Grupo Mazaferro. Exatamente. Tá, que legal. Passei pelas 3 unidades. A última agora saí da MSF4 em dezembro passado. Ah, sim. Inclusive o Júnior, que está aqui do lado, também é um grande profissional que trabalha em conjunto com Eduardo em alguns projetos aí, né? E tem grandes projetos aí somados aí, né? A primeira pergunta é sobre megatendências, né? Quais você acredita que sejam as megas tendências que vão transformar as áreas comerciais nos próximos 5 a 10 anos, né? E fala um pouquinho dessas megatendências, aquelas que estão afetando mais as áreas comerciais, que eu acho que para a gente também ficar alinhado com as expectativas da turma que está assistindo lá fora. Bom, eu considero 3 fatos muito importantes como mega tendência para os próximos 5, 10, 20 anos. Sim. Então, do lado da demanda, sim, você tem o que eu costumo chamar de uma nova mentalidade de individualismo. Quer dizer, as pessoas pensam muito mais em só nelas, em si mesmos, do que na família, na comunidade que vivem, etc. Eu tenho como exemplo que as pessoas não querem mais ter filhos. O número médio de filhos nas residências diminuiu, efetivamente. Principalmente na cultura ocidental. Sim. E imagina o seguinte, que lá atrás ter filho era uma necessidade necessidade econômica, uma necessidade de sobrevivência da tribo, era uma necessidade de sobrevivência do próprio gregário do Cro-Magnon para na luta contra os animais que eram maiores do que eles e tudo isso. E hoje você não precisa mais dos filhos. Verdade. Você não precisa para proteção, você não precisa para força de trabalho, porque cada vez menos necessidade de força de trabalho, certo? Sim. Você não precisa nem para cuidar de você quando você fica mais velho. Olha, porque o Estado está cobrindo isso e as comunidades estão tendo cooperativas para fazer esse tipo de coisa. Hoje, o número médio de filhos por mulher ou por família é 1,5, 1,5 filhos, chega a 2. E há 30 anos eram 3 filhos em média por família. Então, quer dizer, veio para metade, né? E isso vai mudando uma série de coisas, né? Perfeito. Principalmente a demografia. Quer dizer, Na década de 60, 6,8 filhos. Nossa. Olha, 80, Era 4. tudo isso. 90, 2,89 e agora 1,5. Quer dizer, vai chegar um momento que não vai ter filho mais? Será isso que você acha? É isso mesmo. Mas é isso mesmo. Vai chegar um determinado momento que ou você vai estimular as pessoas a terem filhos, ou você não vai fazer. Porque nas sociedades onde economicamente não é necessário, você parou, que é quase todo mundo ocidental. Sim. Só as sociedades do Oriente que ainda estão focadas em jogar para o mundo ou fornecer ao mundo mão de obra barata continuam crescendo. China, Índia, Indonésia, Bangladesh, esse tipo de coisa. Mas entenda o seguinte, quando você passa abaixo de 2 é a reposição. 1,5, sabe o que significa? Que em 100 anos você está pela metade da população. Então, e aqui começam as coisas, quer dizer, o mercado, quando a população não cresce, os mercados também não crescem. Porque a base do consumo de qualquer coisa que você for imaginar é a população. Sim. Certo? Sim. Primeiro desafio para as empresas, porque você passa a ter um mercado que não cresce, certo? Sim. É muito mais fácil administrar a empresa
com mercados crescendo por isso, né? Ele vai mudando a configuração, né? Então, assim, por exemplo, a gente sabe que a população acima de 60 anos está aumentando muito. Então, assim, esse mercado vai estar se reconfigurando. Fora né? a reconfiguração. Mas, por Aham. exemplo, se você pegar os grandes países europeus, a Itália tinha 80 milhões, hoje tem 60, certo? Isso, vai o começando. Japão tinha 120 milhões, hoje tem 100, Sim, entendeu? E outros estão estabilizados, né? sim. A gente foi de 70 para 200 milhões em 20 anos, nos últimos 20 anos nós fomos de 200 para 210. Então a velocidade com que você tinha um mercado A população automático, hoje certinha. automaticamente crescendo mudou. Isso é um desafio para as áreas comerciais, porque a principal meta da área comercial, responsável da área comercial, é fazer o crescimento das empresas, Uhum. certo? Então, esse é o primeiro ponto. É, o outro ponto... Certinho, 213,5 milhões de habitantes hoje. 210, né? Mega tendência. Vamos ver daqui a 10 anos. Mas assim, realmente, não cresceu demais, tá? Tá indo devagarzinho. Concorda que influencia na demanda, no aumento da Sim. demanda e na gestão comercial das coisas? Quer dizer, Sim. é um desafio. Sendo né? que 91% da população vive em áreas urbanas, né? Então, assim, a gente tem muito acesso a consumo no Brasil, né? Então, agora, trazendo essa mega tendência para a área comercial, como é que se reflete isso na sua visão? Então, a primeira grande consequência é essa. Quer dizer, as áreas comerciais precisam estar mais atentas para oportunidades de crescimento, porque elas não vão vir tão fáceis Sim. da estrutura natural das coisas. Principalmente B2C, né? Produtos para Sabe? consumo. Todos os mercados. Todos os mercados. Você entende porque que para todos. Todos. Uhum. Todos. Certo? Uhum. A outra Sim. coisa que precisa estar atento Uhum. e que faz parte desse negócio é que o mundo, como população, já parou de crescer. Sim. Quando eu comecei a estudar, eram 5 bilhões de habitantes, certo? Uhum. Só que você tinha praticamente metade do mundo com metade do mundo. 8,3. Exato. é. Índia em primeiro, China em segundo, Estados Unidos em grandes, terceiro. percebe que aqui... Brasil em sétimo. com exato, 211. exatamente. Mas olha só que coisa interessante. Sim. Há 40 anos atrás, o mundo ocidental e o mundo oriental eram mais ou menos que divididos. Sim, sim. Sabe onde cresceu de 5 para 8? Uhum. No Oriente. É verdade. Sim, Certo? sim. A China passou de 1 bilhão para 1 bilhão e meio, a Índia passou de 750 mil para 1 bilhão e meio. Sim. Então, hoje, você precisa comercialmente, não só, né, como empresa, como negócio, o eixo mudou. O eixo mudou para a Ásia, Uhum. certo? Sim. Tanto em produção como tendência. Principalmente em produção, né? Não, Porque- há 40 anos atrás, eu digo para você, se você queria ver o futuro, enxergar o futuro, o que vão ser os novos produtos, como é que eu preciso estar daqui a 5 anos. Aham. Quando eu comecei a carreira, 40 anos atrás, você ia para os Estados Unidos e para a Europa para saber quais eram as novidades. É o que- verdade. Sabe para onde você vai hoje? Para Pra China. Exatamente. Você Todo vai para a mundo indo Índia. Inclusive, você chega na Europa, você já tem as coisas também no idioma chinês, o que não existia antigamente. Era né? impensável isso, Então, na verdade. Essa é outra mega tendência muito importante. Quer Verdade. dizer, Sim. o eixo do mundo, e essa já é uma mega tendência Sim. passada aí, né? Desde os anos 2000, temos que pensar global, podemos até agir local, mas precisamos pensar global. Com certeza. Mas agora a geopolítica está se deslocando Sim. do Ocidente para o Oriente. Sim. E se você vai me perguntar, mas isso muda o quê? No futuro muda tudo. Uhum. Porque até o pensamento predominante, que era um pensamento ocidental, na maneira de se comportar, na maneira de valorizar as coisas, de você dizer o que Legal. certo, vai passar para o Oriente. O Oriente é outro mundo.